Eu tinha pedido ao Fernando, viu, Fernando? Estou mudando aqui as coisas. Não é mais a segunda porção daquele documentário. Não é mais a primeira que eu quero agora. É a segunda. Apenas a segunda. Um documentáriozinho que passou aí no fim de semana no History Channel sobre prova científica de Deus. Aí eu já vi aquilo ali e falei, vai ser um besterol geral, né? Com certeza. Prova de Deus, científica de Deus, é idiotice. Eu não sei como é que pessoas tão inteligentes conseguem se propor a exercícios tão idiotas para terminar sempre do mesmo jeito, dizendo, não conseguimos dessa vez, quem sabe um dia. Porque Deus não existe, meu amigo. Como é que eu vou provar o que não existe? Existe você, existo eu, existe o Sol, existe a Lua, existem os átomos, existem os elementos subatômicos praticamente invisíveis, existe o bóson de Higgs. Mas Deus não existe. Deus é espírito. Espírito nunca será localizado. E Deus não é um espírito. Deus é espírito. É espírito. Quando você está estudando um objeto, seja ele qual for, vamos estudar esta pedra de ouro. Quando você está estudando esse objeto aqui, você não está estudando uma coisa que existe fora de Deus. Você está estudando uma coisa que existe em Deus, embora a coisa em si não seja Deus, mas a coisa em si existe em Deus. E Deus é em tudo, e não é nenhuma das coisas que Ele faz ser. Quer mais clareza que isso, cara? Bom, eu espero que tenha sido claro. É tão claro. Então, nesse sentido, Deus não existe. Existe a pedra, mas alguém que, sendo esse alguém, que é sem estar, que pervade tudo e não é a coisa que pervade, em quem tudo que existe, existe, e ele próprio não seja nenhuma das coisas que nele existam, e pervada todas as coisas que nele são. Esse ente, aquele, como diz o Apocalipse, João diz, nunca ninguém viu e nem verá. Nunca ninguém viu e nem verá a Deus. Isso está escrito. Você nunca vai ver a Deus, brother. Não, Caio. Não, nem eu, nem ninguém. Porque Deus é invisível. Se o diabo nunca viu a Deus. Dá essa notícia aí. Ô, gente, o arcanjo Miguel nunca viu a Deus. Deus é. Todo mundo fica assombradamente apavorado em adoração amorosa pela presença. Mas ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio desse que é sem existir, o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou a nós. Por isso, quando perguntaram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Olha só a perguntinha. Queremos ver Deus. Jesus disse, Filipe, que foi quem fez a pergunta? Foi Filipe. Há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Só o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o pode revelar para nós. Deus é intangível, Deus é inestudável. Deus não existe, Deus é. Por isso, prova científica da ciência de Deus é prova científica da burrice humana. Sempre. Por que os caras não estudam só o universo? É porque a cabeça deles estuda a ciência com uma mente religiosa. Eles são religiosíssimos até fazendo ciência. Eles ficam querendo achar Deus dentro do sistema. Vai chegar uma hora que a gente vai encontrar uma equação de todas as coisas. Quem sabe Deus esteja na equação? Não. Deus não está em nenhuma equação, não é equacionável. Todas as coisas existem nele. E ele não é nenhuma das coisas que nele existem. E ele não será encontrado por nenhuma busca que só encontra o que existe. As nossas buscas não podem encontrar o que não existe. Porque Deus é justamente porque não existisse. Não existe. O Deus que existe não é Deus. Tudo que existe não é Deus. O verdadeiro Deus é. Por isso não existe como um ente. Por isso ele é inestudável. Por isso ele é inabordável. Por isso ele é indisponível. E somente o Deus unigênito que está no seio do Deus que é Espírito e verdade é quem o revela aos homens, ao universo e a todas as compreensões criadas. Dito isto, assista esse esforço científico para provar nessa área do documentário que essa crença praticamente generalizada em Deus que existe no mundo é uma programação genética de DNA. Então você crê em Deus porque você tem um gene de Deus. E que provoca em você um desejo de Deus. Aí tem as explicações variadas, antropológicas, vai ver que a natureza desenvolveu o gene de Deus, porque uma comunidade que vive focada em torno de uma adoração única é mais coesa, então tem mais chance de sobreviver, então ajuda a evolução da espécie. Então foi o gene de Deus. Porque eles estão descobrindo um gene que de fato, isolado, pode ser identificado com aquilo que produz um monte de impressões do sagrado em nós, no cérebro. Inclusive as mesmas provocadas por um alucinógeno, por um cogumelo, por um LSD, por um ayahuasca, por um negócio desse. Agora, o que é nascido da carne é carne, foi o que Jesus disse. Nenhum gene em mim me faz nascer de novo, nenhum. Nenhum. É claro que em todo homem tem que ter uma propensão para Deus, porque o homem foi feito para Deus, isso está inato na natureza dele. Assim como eu fui feito para beber água, eu sinto sede. Eu processo alimento, eu sinto fome. Eu tenho um monte de necessidades intrínsecas que ninguém questiona, naturais. Mas quando o homem tem necessidade intrínseca de Deus, todo mundo fica querendo descobrir um gene que vai funcionar quase como uma patogenia produzida pela evolução para garantir coesão social e melhor sobrevivência da tribo coesa em torno de uma divindade. Imagina só, essa evolução elaborar um significado transcendente para preservar a tribo. Não todo homem tem o gene de Deus em si, porque todo homem carrega no coração a eternidade. Foi plantada por Deus no coração de todo homem. Todo homem carrega a eternidade no coração.
E quem não quer eternidade se angustia. Quem quer eternidade se regozija. A eternidade no coração do homem é a razão de toda alegria sublime e a razão de toda angústia suicida. É a eternidade no coração do homem. Ela, voltada na direção de Deus, me faz transcender. Experimentada sem Deus, me abisma no buraco de desejo suicida e de dessignificação total. Agora, o que eu vou mostrar a vocês é uma argumentação do Nicodemos contemporâneo, conversando com Jesus. Porventura, Senhor, nascer de novo é uma questão de gene de Deus? Nicodemos não chegou aí, mas ele disse, pode porventura o homem voltar ao ventre materno? Ou seja, ele apelou para a lógica biológica. Pode o homem voltar ao ventre materno e ser regenificado e nascer uma segunda vez? Nascer uma nova criatura? Ou é o gene de Deus, perguntam os cientistas pós-modernos. Amigos, o que é nascido da carne é carne. Novo nascimento é só o Espírito Santo que produz. O gene de Deus produz apenas uma necessidade que mistura necessidade orgânica com necessidade psíquica e necessidade espiritual de autotranscendência. Se identifica um gene de Deus na estrutura do DNA humano é por uma razão só. O espírito do homem é a configuração da consciência do espírito do homem que determina, na realidade, a própria configuração do homem. Ele me viu quando eu ainda não tinha corpo, mas eu já era. Tu me viste quando eu era uma substância informe. A substância era informe, mas eu era para ele. Transcende o gene. Vem antes dele. Não tem a ver com o gene físico. Tem a ver com o DNA de Deus plantado no Espírito. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa no encaixamento do espírito humano na luva da graça de Deus.